O frio chegou, a temperatura está mais seca e você sentiu que a garganta começou a doer. Aí você diz assim, olha, eu acho que eu sou alérgico ao tempo. Só pode ser, porque quando o tempo está frio, eu fico logo com a garganta doendo, nariz escorrendo, nariz tapado. Nesse vídeo eu quero falar para você um pouquinho sobre as doenças respiratórias do inverno. Por que que você fica assim? Eu sou a doutora Sabrina Farnese, eu sou médica otorrinolaringologista e esse é o canal Medicina da Voz. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos que quando chega o inverno ficam logo aí doentes. Então vem comigo descobrindo tudo sobre as ites, as doenças do inverno. Pessoal, primeiro de tudo, para você entender por que no inverno você fica tão doente, a gente tem várias teorias para conseguir explicar isso. Uma delas é porque quando está mais frio, o tempo fica mais seco, então a umidade do ar fica menor. Então, essa via aérea mais ressecada predispõe a algumas infecções por vírus. E o que acontece também nessa época de frio? Esse ar mais seco, ele dá, assim, uma temperatura menor às vias aéreas e existem algumas teorias que dizem que quando estamos numa temperatura que não é ótima, que é mais fria, o nosso organismo muitas vezes fica com a imunidade um pouquinho mais baixa. Isso são teorias, viu, pessoal? E o que acontece? Nós vemos médicos na prática que isso é muita realidade. Quando chega essa época de inverno ou quando chega próximo do inverno, quando a temperatura começa a esfriar um pouquinho, as emergências ficam lotadas, todo mundo fica doente. E realmente a gente começa a pensar que essas teorias são verdadeiras, que o clima mais seco predispõe a infecções de via aérea, que a imunidade também pode ficar um pouquinho mais baixa e principalmente as pessoas que têm alergias. Então, as pessoas que têm asma, que têm bronquite, as pessoas que têm aí rinite, elas ficam muito mal nessa época. Nesse vídeo agora eu quero conversar com vocês sobre algumas doenças do inverno. A primeira delas é a rinite alérgica. A rinite alérgica ela é causada por quê? Porque o seu organismo ele responde de uma maneira muito exagerada às situações aí ao redor que acontecem com a sua saúde. Então, substâncias que normalmente não causariam mal para qualquer pessoa começam a causar mal para você que é alérgico. E uma dessas situações é com relação aos ácaros. Não sei se você já ouviu falar dos ácaros, vou passar para você aqui uma figurinha mostrando os ácaros, são bem feios, são microscópicos. E esses ácaros, eles causam, muitas pessoas têm alergia e causa aí aquelas respostas inflamatórias que são exacerbadas e que cursam com coriza, com coceira no nariz, coceira nos olhos, pode ter muitos espirros também, obstrução nasal e às vezes coceira na garganta. Então a pessoa fica com aquela garganta coçando o tempo inteiro, fica irritada e isso é muito ruim porque também machuca aí a garganta de tanto ficar coçando. A rinite alérgica, ela normalmente acontece quando você se expõe a essas substâncias, a essas situações que desencadeiam as alergias. Então, pode ser aquele lugar com mais poeira, pode ser quando você está perto de lugares com esses insetos, pode ser o pólen, pode ser um cheiro forte, fungos também podem causar alergia e também a alimentação. Alergia alimentar também pode causar sintomas alérgicos. Outra situação também que acontece muito na época do inverno é também as infecções de garganta, as amidalites. Então, normalmente, como eu falei para vocês, sobre essa questão da temperatura, a temperatura baixa e a imunidade fica um pouquinho mais baixa nessa região e acontece que pode inflamar mais a garganta, ter as amidalites, as faringites, sendo mais comuns. Mas, como eu falei para vocês, isso são teorias. Nós, na prática, vemos que o índice aí de infecções de via aérea superior aumentam muito no inverno. Então, as amidalites, faringites, elas podem realmente acontecer. O que você pode fazer aí para evitar as crises de amidalite, de faringite nessa época? Então, se alimentar bem, tomar bastante água e fazer o quê? Tá sempre aquecidinho, evitar os golpes de temperatura. Isso é importante para se você inflama muito a garganta nessa época. Eu, particularmente,
tenho muitas dificuldades com ar frio. Ar-condicionado gelado me faz mal, não sei se acontece com vocês, mas eu já sinto dor na minha garganta por causa desse clima seco. Da mesma maneira acontece com pessoas no inverno. Então, procura ficar mais aquecidinho, melhorar essa alimentação, beber bastante líquido para evitar essas infecções aí, essas amidalites, sempre evitar compartilhar algumas coisas íntimas, pessoais, né, que contém saliva, aí como escovas de dente. Tem pessoas que falam, ai doutor, eu não vou compartilhar minha escova de dente, que nojo, mas tem gente que às vezes acontece isso. Então algumas bactérias, como os streptococcus, que faz aí essa infecção de garganta, pode passar por uma escova de dente, às vezes um beijo. Existem alguns vírus também que passam com o beijo, é o caso da mononucleose infecciosa. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre a mononucleose, que passa aí com a saliva. Então, às vezes, o mesmo garfo que a pessoa usa, isso pode também ocasionar que a outra pessoa também fique com amidalite, se ela foi causada aí por uma bactéria ou por um vírus. Os vírus, eles são realmente, como a imunidade fica um pouquinho mais baixa, os vírus começam também a infeccionar mais, então tem muitas infecções virais. As infecções de via aérea nessa época são muito comuns. Elas podem ser causadas por alergias, como a rinite, e elas podem ser causadas também por bactérias, como eu falei para vocês, no caso das amidalites bacterianas, e também por vírus. Existem esses vírus de gripe que também deixam a garganta doendo, também fazem coriza e são comuns na época do inverno. Não só as ites em si, mas também as infecções virais. Existem muitos vírus conhecidos aí, como o vírus do Covid, o vírus da influenza, o adenovírus, que fazem também nessa época, estão aí lotando as emergências, e o vírus sincicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite nas crianças, que lotam as emergências pediátricas, as crianças com o peitinho cansado. Então, também é comum nessa época a asma, a bronquite também é. E se você é uma pessoa que está sentindo cansaço no peito, doutora, eu tô assim, mas estou sentindo cansada, eu vou fazer uma coisa, eu ando daqui e ali, já tô cansada, então pode ser que você tenha uma crise de asma. Mesmo que você nunca tenha tido asma, pode ser que você esteja passando por uma bronquite viral. E essa bronquite viral precisa que você vá à emergência, que auscultem aí o seu pulmão para que venham fazer as medicações e você fique melhor. É muito ruim você estar tão cansado. Às vezes você já viu aí um vídeo no YouTube, está tentando se tratar, mas não é por aí, tá? É importante que você vá aí à emergência e você consiga aí ser atendido por um médico. Sempre fique alerta com alguns sintomas, como eu disse, o cansaço excessivo, febre alta. Então procure aí a emergência para você ser tratado e trate da sua alergia. Por quê? Porque se as crises alérgicas são mais comuns nessa época, então trate aí bastante da sua alergia e lave bastante o nariz com soro fisiológico. Eu sempre falo para vocês sobre algumas táticas aqui, algumas dicas sobre como lavar o nariz, que é muito importante para evitar essas infecções de via aérea, ainda mais que a lavagem nasal, ela elimina os fatores que desencadeiam essas infecções e também alivia bastante sintomas da alergia. Outro que eu vou falar agora para terminar, para encerrar, são as sinusites. As sinusites são comuns nessa época aí de frio. Por quê? Porque a sinusite é uma complicação das ites. Complicação das rinites, complicações das gripes, as complicações aí da faringite viral, pode vir a ter uma sinusite, pode ter, porque a faringite viral, ela não só inflama a faringe, inflama também a cavidade nasal e pode gerar sinusite. Então, se você já gripou faz 5 dias, está gripado, não melhorou, procura seu médico, pode ser sinusite. Os sinais da sinusite são aquela secreção amarelada do nariz, secreção espessa, que não melhorou depois de 5 dias. A gente já pensa em sinusite, às vezes uma dorzinha de cabeça, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Compartilhe aí com seus amigos, aqueles que estão aí alérgicos ao tempo, para que eles tenham informações seguras e possam também ajudá-los a evitar um pouquinho essas crises. Um grande abraço, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Sempre passo aqui para vocês os contatos aí do meu espaço aqui na Barra da Tijuca, Orthovoice Medical Center, onde eu cuido com muito carinho de muitos profissionais da voz e de todas as pessoas que querem o meu atendimento. Fiquem com Deus, um grande beijo. A Orthovoice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz.
encontra os melhores profissionais e os exames mais modernos dentro dessas especialidades. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da AutoVoice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.